Hoje sim eu tenho uma pergunta que vai fazer toda a diferença na sua vida. Hoje eu tenho uma pergunta que vai dizer muito sobre o nível de intimidade que você tem com a fé cristã e com a pessoa de Jesus Cristo. Deus mandou matar? Em algum momento da história, Deus, a quem Jesus revela, ele mandou matar pessoas? É preciso pensar sobre isso. E eu ficaria absolutamente abismado se soubesse que você serve a um Deus que manda matar pessoas, que manda matar animais, mulheres, crianças. Se você não se perturba com essa realidade, é sinal que você não tem pensado nem um pouco. Mas vamos compartilhar um pouco sobre esse vídeo, sobre esse tema. Vamos falar sobre esse assunto que eu tenho certeza que a gente vai chegar num denominador comum muito relevante. E é claro que fica aqui o meu convite para você me seguir também no Instagram. Eu tenho um perfil no Instagram, cujo link está na descrição desse vídeo, depois você pode ir lá. E eu também posto conteúdos teológicos diários no Instagram, diferentes daqueles que eu posto por aqui. Então, quando você puder, vai lá no Instagram e me segue lá também. Se você ainda não é inscrito ou inscrita do canal, tá perdendo tempo, fala sério. Já deveria ser inscrito do canal, é só clicar no botão e na hora você se torna inscrito e ajuda esse canal a crescer, a outras pessoas nos conhecer e também, é claro, a gente produzir cada vez mais e cada vez melhor para contribuir com a sua vida e com a sua caminhada cristã. Bom, será que Deus mandou matar? Todo mundo já ouviu falar sobre passagens bíblicas, passagens do Antigo Testamento, em que Deus teria dado a ordem, entra lá, extermina todo mundo, mata os soldados, as mulheres, as crianças, os animais, e passagens como Deus mandando matar os inimigos de Israel, ela acontece até mais de uma vez no Antigo Testamento. Como é que fica essa realidade? Como é que fica harmonizar esse Deus com aquele a quem Jesus vem revelar no Novo Testamento? Olha, é importante a gente saber que durante a história cristã existiu uma crise com relação a isso. Por exemplo, Marcião chegou a fazer uma distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus Pai de Jesus Cristo. Segundo Marcião, e outros nomes também, não foi só ele não, segundo esses camaradas, o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, vingativo, perverso, e o Pai de Jesus Cristo era um Deus de amor, misericórdia e bondade. Ué, existem dois deuses, é isso mesmo? Bom, ainda hoje tem muitas pessoas fazendo uma confusão enorme sobre Deus. Tem pessoas que acham que o Deus do Antigo Testamento era perverso, era mau, era vingativo, porque o povo ainda não vivia na graça, vivia debaixo da lei e por isso errou, era punido. Será que é isso mesmo? Não tem nenhum sentido esse tipo de afirmação, para te falar a verdade, até porque Deus é imutável. Deus, o Novo Testamento diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus simplesmente é, Deus está acima do tempo, além do tempo. Então não tem cabimento algum dizer que Deus era assim, depois mudou por causa disso, por causa daquilo. Não tem nada a ver. Muitas pessoas acham, e até porque Deus mandava matar mesmo, que Deus punia, e o que é mais terrível disso tudo é a pessoa querer justificar e achar que é isso mesmo, que Deus mandava matar mesmo, que tinha que ser assim. Essa pessoa não entendeu nada de quem era Jesus, nada. Não pode ser cristão uma pessoa que pensa dessa maneira. O Antigo Testamento está cheio de casos de relacionamento baseado na graça, na bondade, no amor, no acolhimento. Por exemplo, o caso de Raabe,
Por exemplo, o caso de Agar, que foi abandonada covardemente por Abraão no deserto. Por exemplo, o caso de Davi, meu irmão, minha irmã. Se Deus não agisse com graça com Davi, ele seria exterminado. E eu vou fazer um vídeo em breve para falar de Davi, que Davi era bem diferente do que você está imaginando. Se você quiser mesmo esse vídeo, escreva aqui nos comentários Davi, rei de Israel, que eu vou fazer um vídeo sobre ele e a gente precisa falar sobre ele. Na verdade, não é por aí que está a explicação desse texto. Um dos textos mais comuns sobre essa suposta ordem de Deus de mandar matar todo mundo que visse pela frente está em Josué. E você, embora não seja a única passagem, e você precisa entender o que era o livro de Josué e o seu contexto. Vem o Pentateuco e logo depois do Pentateuco está o livro de Josué, onde o povo está chegando na suposta terra prometida. O povo de Israel entende que aquela terra é sua, que aquela terra é sua promessa. Mas como contar isso para o povo que já morava lá, que tinha direitos adquiridos sobre aquela terra? O livro de Josué quer mostrar como o povo de Israel invadiu a terra prometida, como o povo dominou aquela terra considerada prometida. E essa conquista foi na guerra, no genocídio, na mortandade. Nenhum lugar cedeu livremente a terra para o povo de Israel se estabelecer. Foi tudo na guerra, foi tudo na espada, foi tudo na morte o domínio daquela terra, na campanha do centro, na campanha do sul, na campanha do norte daquele território. E há uma frase atribuída a Deus de que ele teria mandado matar. Numa época de monolatria, numa época de politeísmos e uma coisa diferente da outra, né? E se você quiser saber mais sobre a religião de Israel nessa época, escreva mais uma vez, escreva aqui monolatria, porque é importante você pensar sobre isso. As civilizações daquela época tinham as suas divindades. E para Israel, o seu Deus era apenas mais um dentre tantos deuses. A diferença é que eles acreditavam que o seu Deus era o maior de todos. Era maior que os deuses cananeus, era maior que todos os outros deuses, e os seus povos, os outros povos, também pensavam a mesma coisa sobre as suas divindades. Outra coisa muito importante é que quando havia uma batalha, claro, sempre era atribuído a Deus a frase: essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha. Por que isso acontece? Por que essa fala é sempre atribuída a Deus em cenários de guerra e de batalha? Porque se cada povo tinha sua divindade, eles acreditavam que o povo que vencesse a batalha estaria dizendo com isso que a sua divindade venceu a outra divindade, que aquele Deus era mais poderoso do que o Deus da outra nação que foi vencida. Então, sempre que o povo de Israel se metia numa batalha, era atribuída a Deus a frase: essa batalha é minha. Porque se Israel não ganhasse a batalha, ficaria muito mal para o Deus de Israel, que teria sido subjugado pela divindade da outra nação. Isso há de ser levado em consideração, porque isso era muito importante. Tudo que aqueles povos faziam tinha algum fundo religioso. E é essa a primeira das duas grandes perguntas que eu tenho a lhe fazer. Primeiro, quem escreveu esse texto? Esse texto não foi escrito por Deus. Esse texto não foi dado como revelação de Deus. Esse texto é um registro histórico que foi escrito pelo povo de Israel do Antigo Testamento. E é esse povo quem está contando essa frase. É esse povo quem está contando essa história. E esse povo quer justificar as invasões, os genocídios e as mortes que eles produziram na terra
e o modo de justificá-lo é que Deus mandou fazer daquela forma. Aliás, nada era tão motivador para um povo monolátrico do que dizer que Deus mandou, que Deus estava com eles, que Deus ia fazer tudo, que Deus estava dando a ordem para seguirem adiante. Essa frase não sai da boca de Deus. Essa frase é atribuída a Deus pelo povo de Israel, dentro desse contexto monolátrico que eu estou narrando para você. Na verdade, esse povo justifica as suas ações em nome de Deus. Esse povo se motiva para dominar a terra em nome de Deus. Esse povo se utiliza de Deus para justificar as suas ações. Porque aí vem a segunda pergunta que eu tenho para lhe fazer. Um Deus perverso, mau, vingativo, um Deus que manda matar inclusive mulheres e crianças, isso combina com o Pai de Jesus Cristo? Isso é harmônico com o Deus a quem Jesus veio revelar? Se você responder sim, aí eu desisto. Se você responder sim, aí significa que você não entendeu nada de quem é Jesus e de quem é o Deus a quem ele revela. E outra coisa, Deus é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que mudou foi a compreensão do povo sobre Deus, não o caráter de Deus. O Deus lá de Josué, o Deus lá do Antigo Testamento, já era o Pai de Jesus, um Deus amoroso, misericordioso, perdoador, acolhedor, que jamais mandaria matar, que jamais iria se envolver em genocídio, que jamais se satisfaria com a morte de uma pessoa, e até o Antigo Testamento fala sobre isso. O Pai de Jesus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. As pessoas do Antigo Testamento, não todas elas, é claro, mas muitas pessoas é que tinham dificuldade de compreender esse Deus de amor, como muitos hoje ainda têm, mesmo depois de Jesus, mesmo depois dos Evangelhos, mesmo depois do Novo Testamento, ainda tem muita gente que duvida do caráter de Deus e que acha que ele pesa a mão sobre os inimigos, que ele faz vingança contra os adversários, que ele tem prazer em punir quem não lhe serve, em criar catástrofes em lugares que têm outras religiões. Não, esse Deus é um ídolo, esse Deus não é confiável, esse Deus não é o Pai de Jesus, esse Deus não é a divindade a quem Jesus veio revelar à humanidade. Porque Jesus veio revelar um Deus de amor, de perdão, de acolhimento, um Deus que é Pai de todos e todas, um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que se aproxima do ser humano e das suas mazelas, um Deus que ama indiscriminadamente. É esse o Deus da fé cristã, é esse Deus que Jesus revela na sua vida, na sua obra, nos seus ensinamentos. E é esse o Deus que os cristãos têm a obrigação de conhecer, de proclamar e de servir, porque é um Deus que chama os seus de amigos, é um Deus que perdoa, que ama, que acolhe, e é esse Deus que nós devemos proclamar. O Pai de Jesus jamais mandaria matar. Agora, aquele povo atribuiu a esse Deus a frase que ele teria mandado matar. Mas Deus não muda. Deus sempre foi um Deus de amor incondicional e até o Antigo Testamento mostra isso. Mas a compreensão do povo sobre Deus, por vários motivos, mudou muito ao longo da história. E na maioria das vezes, o povo foi capaz de usar Deus para justificar suas ações. E diga-se de passagem, não só eles lá no Antigo Testamento, não. Muitos ainda hoje querem usar Deus para justificar as suas ações. Mas o reino desse Deus é baseado na justiça, no amor, no acolhimento e no perdão. A Bíblia diz, a única definição neotestamentária sobre Deus é de João. Deus é amor e ponto final.
Muitas pessoas querem puxar vírgula depois do amor e inserir um monte de condições e coisas que o texto bíblico não faz. E tudo que se insere depois disso é uma vontade dessa pessoa e não de Deus. Deus é amor e ponto final. Grande abraço a todos e todas e saiba, Deus não manda matar porque Deus é amor e Deus é o Deus da vida e da vida em abundância. Um abraço e até a próxima.